Amém. Convido a irmã Graça para fazer uma pequena oração, por gentileza. Amém. Bom dia a todas. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, queremos te louvar, Senhor, por esta manhã, que mais uma vez, Senhor, nos despertaste para nos trazer a tua presença. Que o Senhor nos conceda, Pai, a tua divina presença, Pai. Que o teu Santo Espírito esteja conosco, os teus anjos, Senhor, acampados em volta de cada um de nós. Que nos ajude, Pai, a manter a nossa atenção na tua palavra. E que nesse momento, Pai, seja somente o Teu Espírito Santo que fale ao nosso coração, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai, e torna-nos aptos para ouvir e obedecer a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia. Você quer que eu cante agora ou depois, irmã? Irmã Giane, Oi. pode cantar agora. A primeira que vocês passaram, eu gostaria muito que fosse passada no final. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Certo. Pode cantar agora, tá? Tá bom. Só queria saber se o meu áudio tá bom aí. Tá ótimo, tá ótimo. Eu estou ouvindo bem. Então, tá Também, se jóia. não me ouvirem, podem falar. Tá bom? Tá bom, tá jóia. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai. Da noite já as trevas vêm, depressa batalhai. E contra os inimigos vis sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que para nós é o santo amor de Deus. Trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é e a todos traz a paz. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Irmã Graça, a voz é sua, mas a palavra é de Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá, né? Mais uma vez aqui na presença dEle. E o assunto que nós vamos falar hoje, né? Pelos hinos que nós cantamos, a gente viu que nós vamos falar um pouco sobre a fé. Mas antes, eu queria falar para vocês uma coisa. Eu queria que vocês examinassem, analisassem comigo. Existe três teclas que Satanás usa para destruir o casamento.
Uma delas é a família. Muitos cônjuges se separam por não priorizarem as suas famílias. Satanás mexe muito na família, porque mexendo na família, desestruturando a família, então ele consegue fazer com que os cônjuges acabem perdendo ali a união, né? Perdendo ali os propósitos e acabam se separando. A outra tecla que ele mexe muito para acabar com o casamento é as finanças. Muitos casamentos acabam, né, por causa das finanças. Muitos casamentos são destruídos por causa da questão da má administração das finanças. E a outra tecla também que Satanás usa muito é a saúde, porque muitos, quando perdem a saúde, eles acabam perdendo a sua fé e com isso abandonam os seus objetivos, os seus sonhos, trazendo muitas vezes, né, sérias consequências sobre o casamento e muitas das vezes essa consequência chega a ser uma separação. Então, é importante a gente prestar bastante atenção nisso, né, para que nós possamos vigiar essas 3 áreas: família, finanças e saúde. Mas não é sobre a destruição do casamento, não é sobre, em si, né, essa questão que eu venho falar com vocês hoje, mas sim sobre a fé. Satanás, ele usa, né, de ataque, né, contra a família, ele usa o ataque contra as finanças, contra a saúde, e isso tudo destrói o casamento. Mas o que ele, na verdade, o objetivo dele principal, né, que na verdade ele quer é destruir a sua fé. E se ele não conseguir tirar a sua fé, se você permanecer firme, mesmo apesar de todos esses ataques, né, em todas essas áreas, se você conseguir permanecer firme, então Satanás te deixará. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, nós conhecemos muito bem essa passagem, mas eu queria, né, ler brevemente aqui com vocês. No versículo 38 de Hebreus 10, está dizendo assim: Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Então, olha por que Satanás ele quer destruir a nossa fé. Porque no final de tudo, agora nos últimos dias, o justo viverá pela fé. E ele não pode retroceder. Porque se ele retroceder, Deus não tem prazer nele, né? Então, Satanás sabe disso. Ele sabe que Deus, ele contempla a nossa fé. Deus, ele está o tempo todo, né, nos permitindo a prova para que a nossa fé se fortaleça e nós possamos resistir. E como Satanás sabe de todas essas coisas, ele ataca as famílias, ele ataca a finança, ele ataca a saúde, ele ataca onde ele puder atacar. Porque o objetivo dele não é fazer você perder a sua família, não é fazer você perder seu equilíbrio financeiro ou a sua saúde, mas ele quer que você perca a sua fé para te derrotar completamente. E é interessante que isso nos faz lembrar de uma história muito conhecida, a história de alguém que passou por todas essas provas, né? E teve todos esses ataques, ele sofreu todos esses ataques, apenas para que a fé dele fosse provada. Então, eu creio que na cabecinha de vocês agora, vocês já sabem de quem eu estou falando. E então, às vezes, eu fico pensando na história de Jó. Como que o mundo dele se desmoronou no dia, do dia para a noite, né? E de repente, tudo que ele tinha acabou. De repente, tudo
que ele possuía foi acabado, né? Em questão de pouco tempo, Jó perdeu tudo. Que fé, né? Eu fico pensando, que fé existia no coração daquele homem, que mesmo ao se deparar com as piores tragédias da vida, ele não blasfemou. E ele continuou honrando a Deus com seus lábios, mesmo quando ele perdeu todos que ele amava. A palavra de Deus diz que ele não pecou contra o Senhor e ele não negou a sua fé. Vamos dar uma olhada aqui em Jó. Vamos abrir lá em Jó, no capítulo 1. E vamos ver aqui no a partir do verso 20. O que nos diz aqui em Jó 1, a partir do verso 20 até o 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja bem, meus queridos, meus irmãos, Jó, ele havia perdido tudo. Satanás havia mexido nas suas finanças, Satanás havia mexido na sua família e Satanás havia mexido na sua saúde. Satanás tinha pegado tudo que Jó possuía e tinha acabado, eliminado com tudo. Jó havia perdido tudo. O que restou para ele ali ainda era o fôlego de vida, mais nada. Mesmo assim, ele só teve o fôlego de vida poupado porque Deus não permitiu que Satanás lhe tirasse a vida. Mas no mais, a família, as finanças, a saúde, tudo ele perdeu. E apesar dele ter perdido tudo, aqui nós acabamos de ler que Jó, ele entrou numa profunda contrição com Deus. E ele o adorou. E aqui diz que ele, prostrado, adorou o Senhor e ainda pronunciou essas palavras tão confortadoras que hoje ainda traz alento para a nossa alma. Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que palavras maravilhosas que foram eternizadas para que pudesse fortalecer a mim e a você, para que pudesse nos servir de alento e de força, para que nós também possamos, né, suportar os momentos de prova. Então, mesmo depois disso tudo, Jó ainda teve o seu corpo todo tomado de lepra, todo tomado de úlceras. Sua própria esposa, em desespero, lhe sugeriu que amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Porém, nós sabemos o que Jó fez. Ele respondeu para sua esposa ali com firmeza, com segurança. No capítulo 2, aqui no versinho 9, versinho 10. Veja bem o que ele respondeu. Ele disse assim: então sua mulher, né, falou para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele então lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Glória a Deus. Nós vimos aqui que mesmo, né, ele sendo provado ali, ele sendo tentado ali por sua esposa no momento de desespero, né, que ela se encontrava, ela falando para ele
que ele deveria então morrer, amaldiçoar ali o seu Deus e morrer, ele falou também essas palavras de muita fé para ela, e com muita firmeza e com muita confiança. Ele falou: você está falando com uma pessoa insana, como uma pessoa que está doente mentalmente, né? Então, nós podemos continuar observando que, mesmo seguindo ali os questionamentos a Deus, né? O seu pedido ali de morte, porque ele desejou morrer naquele momento, o seu desejo de desistir, né? E até mesmo o conselho ali dos seus amigos, conselhos equivocados, né? Ali dos seus amigos. Mas todo esse processo serviu apenas para abrir os olhos espirituais de Jó e aumentar a sua fé. Ele então afirma, né, lá no capítulo 42, ele faz uma afirmação no verso 1 e no verso 2, que eu queria ler para vocês aqui. Lá no capítulo 42 de Jó. Quero ler para vocês isso aqui. Um minuto só. Jó 42, aqui no verso 1 e 2, ele fala: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconhece a soberania de Deus. Jó reconhece o poder de Deus agindo ali. E Jó, então, ele fala, né, que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado na vida dos seus filhos. E Jó, então, exerce no mais profundo e com toda a força da sua alma a sua fé no momento mais angustiante que ele passava. Então, ele fez esta afirmação, né, de que os planos do Senhor não podem jamais ser frustrados na vida dos seus filhos. Não importa o que Satanás faça, não importa a arma que Satanás usa, não importa qual área da sua vida Satanás mexa, ele jamais poderá frustrar os planos do Senhor para a sua vida. E você, assim como eu, precisamos firmar a nossa fé, ter a nossa fé alicerçada nas promessas do Senhor, porque Jó, ele conhecia a Deus. Jó, ele sabia que Deus, embora ele não tivesse o conhecimento de Satanás ali atuando, porque ele atribuiu todo aquele mal ao Senhor, ele sabia que fazendo bem ou fazendo mal, ele podia confiar no Senhor. Ele podia confiar que o Senhor tinha planos maravilhosos para que ele pudesse continuar confiando no Senhor, para que a sua vida fosse ali totalmente restaurada. Então, no capítulo 42, no verso 1 e no verso 2, nós vimos essa afirmação de Jó, né? Que os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados. Então, quando Jó ele faz essa afirmação, Deus ele ainda não tinha restaurado a sua sorte. Quando Jó abriu a sua boca para glorificar a Deus, Deus ainda não tinha restaurado a sua sorte. Ali no meio do caos, no meio do pior dos sofrimentos, Jó glorificava a Deus. Sabe, meus irmãos, é difícil exercer a fé em tempos de crise, em tempos de insegurança. Esperar e crer quando não se vê saída é bem difícil. Mas, olhando para Jó, nós podemos escolher crer ao invés de duvidar. Nós podemos nos lançar nos braços de Emanuel, Deus conosco, que nos amou desde o início e que nos prometeu que estaria conosco até o fim. Ele nos prometeu que ele contemplaria a nossa fé. E ele deseja contemplar a nossa fé em suas promessas.
A fé, ela nos mantém firmes ao vermos a noite escura chegar e nos dá esperança de um amanhecer cheio dos raios de luz do sol da justiça, para aquecer os nossos corações e nos confortar em meio ao sofrimento. Não temos tido boas notícias. Ultimamente nós temos recebido só notícias ruins, péssimas notícias. E pelas profecias, e também pelo cenário mundial, nós não teremos as coisas melhoradas. Infelizmente ou felizmente, não sei, né? Nós não teremos as coisas melhoradas para o nosso lado. O cristão não precisa esperar melhoras. As notícias ruins estão vindo. Notícias piores ainda virão. Grandes batalhas se seguirão. Grandes provas da nossa fé virão até nós. Terríveis provações nos alcançarão. Em breve, muito breve. Mas nós precisamos nos lembrar de nos mantermos firmes como Jó. Vamos olhar para o alto. Vamos erguer as nossas cabeças. Jesus falou que quando começassem a acontecer essas coisas, nós deveríamos erguer a nossa cabeça, sabendo que a nossa redenção se aproxima. Então, vamos erguer as nossas cabeças e dizer como Jó falou lá no capítulo 19, no versículo 25 e 26. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu queria ler com vocês isso, porque essas palavras, gente, são maravilhosas demais e nós precisamos guardá-las no nosso coração. Vamos abrir em Jó 19. Jó 19, no versículo 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo na minha pele, em minha carne, verei a Deus. Jó, ele pronunciou essas palavras tão maravilhosas. No momento de tristeza, de dor, de sofrimento, de angústia, de grande prova. E essas palavras muito me emocionam, porque Jó disse, além dele pronunciar sua fé, eu sei que o meu Redentor vive, o nosso Deus não está morto. Ele também disse, por fim se levantará. Ele manifestou aqui a grande esperança de que Jesus se levantará do trono e ele virá. E ele falou assim, e eu verei na minha carne, porque Jó já estava perdendo a carne do seu corpo. Mas ele tinha certeza de que ele veria com seus próprios olhos o Senhor Jesus voltar. Olha a fé que tinha esse homem. Daquele momento que ele estava passando, ele dizia, eu verei o Senhor na minha carne. E nós sabemos que nós precisamos adquirir essa fé. Essa fé vai fazer toda a diferença para o povo de Deus nos últimos dias. Eu queria deixar aqui os versos do Salmo 32. Só um minutinho, irmão. Um minutinho só.
Desculpa, irmãs, eu tive que pegar o gatinho, senão ele ia me atrapalhar, gatinho do meu filho. Mas voltando, eu queria ler com vocês o verso 32, o capítulo 32 de Salmo. E eu quero ler aqui o verso 10 e o verso 11. Por favor, vamos prestar bastante atenção no que o Senhor tem para nós aqui nesses versos. Salmo 32, versos 10 e 11. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Aqui nesses versos, nós vimos que tanto os justos quanto os ímpios, eles passam dores. E será assim até o fim. Nós seremos provados. Não é porque nós somos servos do Senhor que Deus não permitirá o mal sobre nós. Nós seremos perseguidos. Nós vamos sofrer dores. Mas os ímpios, eles também sofrerão. Eles também terão que enfrentar a cólera de Deus. O Apocalipse, ele fala que virá também, mesmo no mesmo tempo de angústia do povo de Deus, virá as pragas, 7 pragas, que virão sobre os ímpios, e eles serão atormentados. E apesar da aparente vitória que eles terão sobre os filhos de Deus, nesse tempo de angústia, eles também sofrerão grande dor. E eu falo isso, meus queridos, porque está muito perto de acontecer. Mas vai haver uma diferença. E qual será essa diferença? A diferença é que na vida do justo, daquele que confia no Senhor, o justo, esse será cercado por sua misericórdia. Amém? Em Apocalipse 14, no versículo 10, diz que o cálice da ira de Deus será derramado sobre os ímpios, sem mistura. Sem mistura, meus irmãos. Sem mistura de misericórdia. Porque a misericórdia, ela estará assistindo os justos filhos do Senhor, que escolheram viver pela fé, que abraçaram a aliança do Senhor e que estão vivendo pela fé, que aceitaram viver pela justiça de Cristo e pela fé no Senhor e no sacrifício dele por nós. A misericórdia do Senhor vai estar assistindo aos justos, enquanto que os ímpios estarão recebendo a cólera de Deus sem mistura de misericórdia. E no Salmo 32, que nós acabamos de ler, no verso 10 e 11, está dizendo que a misericórdia do Senhor alcançará o justo em sua dor, em meio à sua tribulação. Então, essa é a diferença. O ímpio não consegue ser alcançado pela misericórdia do Senhor, pois o seu apego ao pecado, ele causou um muro de separação muito grande.
Por isso, lá no Salmo 1, no versículo 5, diz que os ímpios não subsistirão no juízo. Quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, o justo permanecerá de pé, mesmo depois de tanto sofrimento, porque eles serão sustentados pela misericórdia do Senhor. Mas o ímpio, ele tombará. Ele fugirá da presença de Deus. A glória do Senhor sobre ele será um fogo consumidor. Por isso, meus queridos, embora nós seremos assolados, maltratados, caluniados e, quem sabe, até martirizados. Sim, queridos, Deus, ele está preparando-nos para sermos mártires, se preciso for. Deus quer um povo que esteja preparado para dar a sua vida. Por isso ele nos permite a dor e o sofrimento, as provas e as perseguições, as difamações, as calúnias, a enfermidade, todo tipo de tribulação, para que nós possamos ser fortalecidos como Jó foi, para que nós possamos glorificá-lo apesar de toda dor e toda tribulação. E no momento de prova, no momento de maior escuridão dessa terra, os seus servos possam glorificar o seu nome e possam ver o agir do Senhor interferindo para o livramento. Por isso, nós precisamos, mesmo em meio à assolação, mesmo em meio aos maus tratos, mesmo que a nossa carne do nosso corpo seja retirada, mesmo que a nossa vida seja tirada, que nós possamos levantar os nossos olhos e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Sim, queridos. Deus, Jesus, o nosso Redentor, vive e por fim se levantará de seu trono no Santíssimo. E ele dirá: está feito. Toda causa terá sido pleiteada. Se levantará por fim Miguel, novamente Miguel, para a peleja final, para a batalha final. Ele se levantará para libertar o seu povo. Mas para isso, nós precisamos aguardar, ou melhor, nós precisamos guardar a nossa fé bem segura e bem firme em suas promessas, em seus princípios, em sua palavra. Porque o justo, ele viverá da fé na palavra do Senhor, nos princípios do Senhor. Diante de nós está aí, vindo como assolação, provas terríveis para tentar minar a nossa fé, trazendo enganos sutis que poderão fazer com que os nossos olhos, se não tiverem bem abertos, possam ser ludibriados e a nossa fé ser minada.
Então nós precisaremos nos apegar muito à palavra, ter uma fé plena na palavra do Senhor, nos princípios estabelecidos pelo Senhor. Nós não podemos abrir mão dos princípios do Senhor por causa de nenhuma prova. Nós não podemos abrir mão da palavra do Senhor por causa de nenhum engano. E a única maneira de nós mantermos a nossa fé firme é nós nos apegarmos à palavra do Senhor. Firmes, confiantes, venha o que vier sobre nós. Que o Senhor nos ajude nessa batalha. Que o Senhor nos faça vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Nós não podemos permitir que nada, que nenhuma tribulação, que nenhum mal sobrecarregue a nossa vida ao ponto de trazer sobre nós dúvidas de que o Senhor está conosco. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. O Senhor prometeu que Ele estaria conosco. Jesus, Ele recebeu o nome de Emanuel, Deus conosco. E esse Deus, Ele prometeu que estaria conosco até o fim. Então não há tempo mais a perder. Nós não podemos perder tempo com nada. Com nada. Nós não podemos permitir que nada seja embaraço entre a nossa fé e Deus. Nós precisamos dedicar tempo de qualidade para estudar a palavra do Senhor. E que quando a prova vier sobre nós, possamos nos lembrar de Jó e contemplar a glória do Senhor no meio de qualquer, seja ela qual for, a tribulação e a angústia. E dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. Em breve, meus irmãos, muito em breve, virá sobre nós grande assolação. Os 4 ventos serão soltos e o povo de Deus será provado como nunca. Estou eu, está você com a fé firmada no Senhor? Será que nós estamos prontos a dar a nossa vida verdadeiramente? Eu tenho clamado, meus irmãos, para que o Senhor nos ajude. Eu tenho clamado por tempo de graça e de misericórdia ainda por nós, porque nós precisamos nos alicerçar. Porque quando for tirado o nosso direito, e está vindo aí, meus irmãos, quando nós perdermos o direito mínimo de liberdade, de alimentação, porque nós não poderemos comprar. Quando for tirado, nada valerá senão a nossa fé. Quando tudo de nós for tirado, como foi tirado de Jó. O que vai restar para o justo é a fé, para que ele possa viver dela. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que nós paremos de fingir que somos servos do Senhor. Que nós possamos nos levantar para a honra e para a glória do Senhor e testemunhar de que o nosso Redentor está vivo, está voltando e que as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Que Deus nos abençoe, minhas queridas, meus queridos. Que possamos guardar a nossa fé, porque no final de tudo,
o que o Senhor contemplará em nós é a nossa fé no Cordeiro de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia abençoado e vitorioso na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Graça, pela mensagem. Convido a mais 2 pessoas para fazerem a oração. Convido a irmã Graça para fazer uma oração agora e mais 2 pessoas, por gentileza, para que possamos finalizar a mensagem e entrar para as considerações. Júnia, irmã Graça, depois a irmã Júnia, uma outra pessoa, por gentileza. Pronto, a Cristine. Então, que possamos, aqueles que podem, se colocar de joelhos nesse momento, para podermos falar com o nosso Deus. Irmã Graça pode dar início. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome eternamente, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome. Por tua palavra, Senhor, maravilhosa, fiel, verdadeira, que o Senhor nos envia cada manhã. E nessa manhã, Senhor, foram porções maravilhosas que o Senhor nos enviou, que nos dá segurança, que nos dá confiança. Deus, eu te louvo, Senhor, pela vida do teu servo Jó, por toda a tribulação, Senhor, que o Senhor o permitiu passar, mas principalmente, Senhor, pela firmeza de propósito, pela fé firme, Senhor, que ele manteve, e assim, através da sua vida, através do seu testemunho, Pai, nós hoje podemos olhar pelas Escrituras, Senhor, e saber que nós podemos, pela fé em Cristo Jesus, Pai, nos preservar do mal, da corrupção deste mundo. Nós podemos, Senhor, manter a nossa fé alicerçada em Ti. Ó Deus, eu oro por mim e por meus irmãos, Senhor, que estão neste grupo, nesta sala de consagração. Eu oro por mim e oro pela Tua igreja espalhada nos 4 cantos desse mundo, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos conceda, Pai, a Tua fé, porque a Tua palavra diz que até, Senhor, a fé nós podemos buscar somente em Ti. Não existe outra fonte, Senhor. Por favor, meu Deus, nos ajuda com a nossa fé, Pai. Ela é muito pequena, nós precisamos que o Senhor nos dê fé, Senhor, para que possamos aguentar as tribulações, Senhor, para que possamos suportar o que virá sobre nós, Pai. Grandes e terríveis tempos de angústias virão sobre o Teu povo. Ó Deus querido, nos prepara, Senhor, nos capacita, Pai. Somente com o Senhor, meu Deus, com a Tua palavra, nós poderemos vencer. Então eu te suplico, envia Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. E eu quero orar, Senhor, por aqueles que já estão experimentando, Senhor, provas duras nas suas vidas. Eu sei, meu Deus, que muitos ainda estão em paz, mas eu sei que a tribulação, Senhor, já está alcançando muitos dos teus filhos, principalmente aqueles que estão procurando viver piedosamente os teus caminhos, Senhor. Já estão enfrentando grandes provas, já estão enfrentando grandes lutas. Mas eu quero, Senhor, pedir a Ti um reforço dos altos céus sobre a vida desses seus filhos, Pai, que estão já passando por angústias, por provas duras. Mas também, Senhor, não posso deixar de clamar a Ti, Senhor, por misericórdia, por todos nós, Senhor, porque muito piores coisas ainda virão. A Tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira e ela se cumprirá. Então, clamo a Ti, Senhor, por graça e misericórdia. E clamo a Ti, Senhor, por poder, que o Senhor nos revista, Senhor, de poder. Por misericórdia, Senhor, se temos ainda atrapalhado de alguma forma a Tua atuação, Senhor. Se temos ainda, Pai, com certeza temos.
negligenciado nossas orações, nossa comunhão contigo, se nós temos ainda, Senhor, permitido coisas, Senhor, coisas interferirem, Senhor, na nossa comunhão, na nossa intimidade com o Senhor, por misericórdia, Senhor. Nos ajude a ser como teu servo Jó, que não vacilava, Senhor, que buscava o Senhor em todos os momentos, que vivia em plena adoração a Ti, meu Deus. Faça de nós, Senhor, servos vigilantes, dedicados à obra do Senhor, ao serviço e ao preparo, para aguardarmos, Senhor, a Tua vinda. Fique conosco e nos abençoa, Pai. E esta oração segue, Senhor, pela irmã Maísa, porque nós acreditamos, Senhor, que quanto mais orarmos a Ti, Senhor, mais alcançaremos a graça e a misericórdia do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Aqui estamos, Pai, continuando a falar com o Senhor, porque confiamos nas Tuas promessas, confiamos nas Tuas misericórdias. Por isso, Pai, eu Te louvo pela mensagem que o Senhor nos enviou nesta manhã. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor vem ao nosso encontro de uma maneira tão singular que nos fogem as palavras, Pai. Mas obrigada, meu Deus. Obrigada pela vida da Tua serva, a irmã Graça, que mais uma vez se coloca à disposição do Senhor. Deixa-se permitir viver a missão, meu Deus. Não apenas um ministério, mas a missão de se envolver na Tua causa, Pai. De se entregar em favor do Senhor e em favor dos irmãos. Obrigada, Senhor. Que a Tua palavra possa continuar se cumprindo na vida dela, na sua família e na nossa família também, que se faz presente. Nós vamos considerar sobre a mensagem que nos veio nesta manhã, que o Senhor nos mandou. Senhor, que o Senhor unja os lábios de cada servo Teu aqui. Que cada um que abrir a sua boca seja para falar movido pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso nós oramos pela continuidade da presença dEle conosco, Pai. Por favor, envie o Teu Espírito. Grande Deus, é bem verdade o que a irmã Graça falou. As nossas famílias têm sido assoladas por diversas situações, Senhor. Mas as principais são as que ela iniciou falando. Os principais pontos, Pai, são os que ela mencionou no início da pregação. Senhor Deus, nos dê discernimento, nos dê sabedoria dos céus, Pai, para lidar com cada situação dessa, Senhor, por favor, ó Deus. Aumente a nossa fé a cada dia, para que possamos compreender a situação em que estamos vivendo, seja qual for ela, Pai. Pai, se acaso te desagradamos nas últimas horas, por favor, Senhor, eu te imploro por misericórdia, eu te imploro pelo perdão dos nossos pecados. Não queremos ficar separados do Senhor, Pai. E a Tua palavra já diz que o pecado nos separa de Ti. Nós não queremos viver assim, Pai. Nós queremos viver unidos na Tua graça. Nós queremos viver unidos, Pai, em unidade com o Senhor e uns com os outros. Por isso eu suplico perdão pelos pecados dos meus amigos que estão aqui,
daqueles que não conseguiram chegar, que deveriam estar aqui conosco. É verdade que sentimos falta de muitos. Eu poderia mencionar uma lista aqui, Senhor, mas o Senhor conhece o meu coração e eu sei que o Senhor está lendo os meus pensamentos. Tome cada um em tuas mãos, Senhor. Por favor, nesse instante, vá visitando cada lar. Seja qual for a tribulação, seja qual for a situação, por favor, Senhor, redima-os. Tenha misericórdia de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, Senhor. Renove as nossas forças em Ti, Pai, por favor. Visite a irmã Cési neste momento, Senhor, por favor. Renove as suas forças físicas, mentais e espirituais, Pai. Tenha misericórdia do seu lar, tenha misericórdia do Senhor César, Senhor. Por favor, ó Deus. Mas eu oro pela minha casa. Tome cada um dos membros do meu lar em tuas mãos. Por favor, Paizinho. Há pouco, o relógio soou às 6 horas. E eu quero, nesse instante, de uma maneira muito singular, colocar em tuas mãos 2 jovens, Senhor. Pela fé, nós temos orado constantemente por eles, hora após hora, Senhor. Que o Senhor vá, nesse momento, ao encontro da Ivna e do Cauã. Envia o teu Espírito Santo sobre esses jovens, Senhor. Tenha misericórdia deles, Pai. E se acaso não estamos falando com o Senhor da maneira como deveríamos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a te adorar como deveríamos, como mães. Na pessoa desses meninos, Senhor, eu te imploro perdão pelo pecado dos nossos filhos. Por favor, Senhor, envia o teu Espírito Santo sobre os nossos lares e não permita que a nossa casa pereça, Pai, pela falta de fé, pela falta de comunhão com o Senhor. Em nenhum aspecto, Paizinho. Não permita que a nossa casa pereça, Pai. Salva-nos, Senhor Jesus, por favor. Amém, gente. Continuando a oração da tua serva, Senhor Jesus. Exalta o teu nome, porque o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado, Senhor, pela palavra edificadora, Senhor, para renovar a nossa fé, meu Deus, no exemplo do teu servo Jó. Quanto exemplo de fé, meu Pai, nós temos na tua palavra, Senhor Jesus. Quantas pessoas, meu Deus, que se dizem cristãs, que não têm, meu Deus, o privilégio de conhecer profundamente a palavra do Senhor, porque não querem se dedicar ao estudo. Mas abra os olhos dos teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Mostra a eles, Senhor, a tua palavra, a verdade. Mostra a eles, meu Deus, que está chegando, meu Deus, que o tempo urge, o tempo é breve, e que o Senhor logo voltará, meu Deus. E quantas pessoas estão dormindo, Senhor? Desperta, meu Pai. Muitas pessoas, nossos queridos, Senhor, nossos filhos, estão dormindo espiritualmente. Tem misericórdia deles, meu Deus. Renova, Senhor, a nossa fé, para que nós nunca desistamos, meu Deus, de clamar pelos nossos filhos e nossos familiares, e que eles possam ser alcançados pela tua misericórdia, meu Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, entrego todos nas tuas mãos, todas as famílias aqui representadas, meu Deus. Eu não conheço, mas o Senhor conhece cada um, cada familiar, cada filho, cada esposo, que o Senhor venha de encontro a eles, dando-lhes, meu Deus, sabedoria dos céus, meu Pai, para que eles possam buscar ao Senhor enquanto é tempo, meu Deus. Amém. Tem misericórdia de todos nós, meu Deus, salva-nos para o teu reino. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até
Amém. Ficamos até sem palavras, né, diante de uma mensagem dessa. Convido os irmãos e as irmãs que quiserem fazer alguma consideração. Agradeço primeiramente a Deus pela mensagem de despertamento, de contrição, mas Deus está nos concedendo tempo de graça, né, que possamos colocar nossa vida em dias primeiramente com Ele e com o nosso próximo. E gostaria que, no final, a pessoa que for fazer a oração, finalizasse nosso dia de 24 horas de oração pela Cristine. E também convido a Alvina, né? Alvina Rosa, não a conheço, mas temos visto aqui o nome dela, e vamos orar por ela. E se ela tiver algum pedido especial, ela pode colocar aí no chat, tá bom? Se ela quiser se pronunciar também, seja muito bem-vinda, minha querida. E gostaria que as considerações fossem breves e principalmente no foco da mensagem e para honrar e glorificar o nome de Deus, né? Que possamos exaltar o nome de Deus aqui nessa sala, tá bom? Lembrando que, lembrei agora de uma frase que está no Espírito de Profecia, que a irmã White diz que nem na perseguição nós devemos murmurar, nós devemos reclamar. Se formos chamados a passar por momentos difíceis, que nós não murmuremos. Júnia, sua mão está levantada para a oração ou para a consideração? Para consideração, Jeane, bom dia. Bom dia. Eu louvo ao Senhor nesta manhã. Muito obrigada, querida. Eu quero contemplar o Senhor com os Salmos 40. Sim, quando a irmã Graça estava pregando, né, e eu estava falando, eu fiquei aqui, assim, teve um momento que eu tive que me ajoelhar e falar, Senhor, eu quero muito, o Senhor sabe que eu quero, eu não tenho conseguido entrar na sala por N motivos. E hoje a internet estava o tempo todo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, Jane? Às vezes falha um pouquinho, mas dá para ouvir. Pode falar. Tá, Se coisa... falhar, eu falo. Tá, que aí eu vou tentar mudar de lugar aqui. Aí eu orei, pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu quero muito ouvir a irmã Graça hoje. E aí, de repente, a internet voltou a funcionar, que eu não estava conseguindo voltar a entrar na sala. Teve um momento que eu fiquei um tempo e eu falei com Deus. E, de repente, o Salmos 40 veio na minha mente. Eu até tive vontade de cantar na hora que eu orei, mas eu acabei abafando a minha voz, que diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Aqui eu louvo ao Senhor e eu agradeço a Deus, porque quantas vezes, né, a gente tem tentado, a gente tem buscado e às vezes não dá certo da forma como a gente quer. Mas como você disse, como a irmã Graça falou, assim, nós devemos dar graça em todas as coisas. Não devemos murmurar, porque um plano o Senhor tem. E que Ele possa cada dia nos ajudar a melhorar a nossa condição, a permanecer na presença dEle, a louvá-lo, não pelas desgraças, não pelas dificuldades, mas pelos resultados que isso nos promove, como que eu poderia dizer, pela forma, pela didática dele de nos moldar,
de nos restaurar e de nos transformar nos verdadeiros filhos que Ele quer que sejamos realmente. Isso é tremendo, só pode vir do Senhor. E que a cada instante Ele possa realmente colocar nos nossos lábios um hino de louvor, que como mulheres, como esposas, como mães, não venhamos a ser como a esposa de Jó, né, que é de ter palavras insanas. Ao contrário, que as nossas palavras elas sejam de glorificação, que elas sejam palavras de bênçãos, de sabedoria vinda do Senhor. E aqui é um dos lugares onde nós podemos aprender, e falo de mim mesma, né, a ter palavras de bênção, um vocabulário em conformidade com a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele resplandeça sobre nós o seu rosto. Deus te abençoe, irmã Graça, estou com saudade, viu? Amém. Irmã Cristine, pode dar continuidade. Irmã Marleide. Bom dia a todos, mais uma vez. Mensagem muito tocante, concernente ao tempo que estamos vivendo, né? Que eu creio que esse é o tempo quando o Senhor disse: o justo viverá pela fé. E somente pela palavra de Deus, como foi dito aqui. E eu vou ler o salmo que a irmã Graça leu no final, de que Salmo 32, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Nós somos provas de que, quanto temos orado, temos recebido tantos pedidos de orações. Olha, muitos de nós passamos por aflições e aqueles que ainda não estão passando vão passar, porque o inimigo de nossas almas está irado, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Eu creio assim, não foi fácil o que Jó passou, eu não tenho nem noção, nem quero ter, meu pai. Mas eu digo que não é fácil confiar. Tudo que Deus quer de nós é a confiança nele, na sua palavra, mas não é fácil. Somente vivendo pela palavra, somente estando em comunhão, pelo poder do Espírito Santo, é que a gente consegue. Esses dias, uma situação assim, eu digo pequena, mas que foi assim muito importante para mim. Eu me perdi aqui. Eu peguei um ônibus diferente, confiando nas informações de algumas pessoas. Então, eu peguei um ônibus diferente do que eu estou acostumada a pegar todos os dias. E eu desci num lugar que horrível, horrível. Olha, de repente me veio pavor de todos os lados, o medo de ser assaltada, o medo de ser sequestrada, molestada. Deus me livre, um lugar escuro, sem saída. Eu me vi sem saída. Eu tive que pular uma cerca e me veio medo de ser alvejada, porque talvez eu estivesse invadindo a propriedade de alguém. Irmãos, uma coisa assim horrível. E nesses momentos eu falava: Jesus, Jesus, me tira daqui, Jesus, eu quero ir para casa, me tira daqui. E eu não conseguia, eu ia para um lado, voltava, eu ia para o outro, voltava, porque não tinha saída. E eu falei assim: Jesus, o Senhor não está me ouvindo? Jesus, eu não estou conseguindo sentir a tua presença. Então, só depois de chorar muito, de
de pedir a Deus, eu lembrei de pedir o Espírito Santo. Não que Jesus não tenha poder e que ele não estivesse me ouvindo, claro que sim. Mas eu lembrei de falar, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, me ajuda. E nesse momento me veio à mente o verso do Salmo 91. E sobre suas asas estarás seguro. Irmão, só foi nesse momento, a partir desse momento, que eu tive paz. E foi a partir desse momento que eu caminhei mais à frente. Aí eu vi um guarda. E eu chorando perguntei para ele, eu quero sair daqui, eu quero ir para minha casa. Aí ele me orientou, falou, filha, não precisa chorar, olha, você dá a volta e você logo vai chegar no seu destino. Então, não é fácil, irmão, confiar, mas quando nós confiamos nas promessas, o Espírito Santo, ele nos lembra essa promessa. E é nessas promessas que nós temos que nos fundamentar, porque é isso que vai nos livrar na hora da aflição. Que Deus nos abençoe a irmã Graça por essa mensagem e que possa nos fortalecer nas promessas da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmã, pela sua participação. É muito importante. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração dentro da palavra? Porque muitas vezes a gente escuta a mensagem, mas nós também precisamos compartilhar aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Evanice, pode falar. Bom dia, irmãs. Eu quero só frisar aqui naquela palavra que falou, os meus justos viverão pela fé. Hoje eu consegui compreender, né, quando a irmã falou que naquele tempo, quando tudo fosse retirado de nós, inclusive o alimento, é que vai se cumprir essa palavra. O meu justo viverá pela fé. E deu, assim, essa palavra, deu, assim, um conforto, né, que Deus irá cuidar de cada um, né, de suas filhas, dos seus filhos. E a mensagem hoje, né, também veio, assim, trazer, assim, um alerta, né, para a gente, para mim, né, especialmente, com relação à fé. E a fé vai ser isso, quando chegar no final dos tempos, que realmente aquele que tiver fé que vai conseguir ultrapassar todas as barreiras, que vai, né? A palavra diz que o Espírito Santo vos lembrará de tudo naquele momento da aflição. Graças a Deus que hoje eu consegui compreender, o meu justo viverá pela fé. Eu só tenho que agradecer a Deus cada vez mais, né? Aprendendo aqui nessa sala de consagração e tantos outros meios que Deus tem usado para alertar os seus filhos que realmente nós estamos vivendo o tempo do fim. Realmente, né? Você vê que a igreja ela está preparando os seus filhos, né? Tem aí já agora a sala 57 também, que é uma grande bênção, né? São pastores que estão reunindo, são mais ou menos mais de 12 mil famílias estão acompanhando essa sala. E também, às vezes, eu entro lá, às vezes eu entro aqui. Então, eu estou assim, irmãs, nos dois, porque os dois são uma benção. Quando eu não estou aqui, eu estou lá. E eu vejo que Deus está movendo o seu povo, Deus está movimentando o seu povo. E isso, a gente vê a presença realmente do Espírito Santo. Inclusive, vocês já falaram aqui na sala que o Espírito Santo só serão derramado sobre aqueles que estão buscando. E eu tenho falado isso na minha igreja também, né? Minha igreja aqui é ainda muito parada, e eu tenho levado as mensagens, eu tenho
colocado os links, né, nos grupos para ver se os irmãos entram, mas infelizmente, né? Eu só quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando, né? Tem dia que eu levanto assim, quase cega, né? Que a gente levanta assim, meia tonta de sono ainda, mas o Espírito Santo tem me despertado todos os dias às 4:30 da manhã. Eu tenho meu momento com Deus nessa meia hora até às 5 horas, e eu só tenho que louvar a Deus que Deus tenha aumentado a minha fé por meio dessa sala de consagração, por meio da sala 57. E é isso, eu continuo orando, pedindo a Deus que derrame o teu Santo Espírito sobre todas nós, que Deus nos ajude a ter esse compromisso todas as manhãs. Esta é a minha consideração, irmã. E no momento da oração da Júnia, me tocou profundamente quando ela clamou ali pelos pecados dos nossos filhos. Oh, meu Deus, tem de misericórdia. Tem de misericórdia. Amém, irmã. Amém. Muito obrigada, irmã. Muito obrigada pela participação. Eu convido mais alguém. Se não tiver mais ninguém para fazer uma consideração, nós já podemos finalizar. Pronto, Cristine pode fazer sua consideração, por gentileza. Então, essa história de Jó, ela me toca bastante, né? Eu acho que, para mim, é a história de maior fé que tem na Bíblia, porque ali o Satanás, ele tocou em tudo, né? Tocou nos filhos dele, e Jó era aquele homem que orava pelos filhos, né? E fazia tudo pelos filhos, pedia perdão pelos pecados dos filhos, igual a irmã falou aí. E nós que temos filhos, né? Talvez longe dos caminhos do Senhor, pela nossa fé, eu creio que Deus vai devolver nossos filhos como devolveu para Jó, né? Os filhos dele. E essa história de Jó, eu fico pensando assim, será se, meu Deus, nós vamos ter tamanha força, né? Tamanha força para passar, porque a tribulação que ele passou, eu acho que é maior, muito maior do que a que nós vamos passar. Mas será se nós teremos pelo menos 10% da fé de Jó para passar por essas provas, né? Porque a gente, às vezes, nós estamos passando já, eu mesmo passo. Muitas irmãs sei que passam por provas, né? Com seus filhos, sua família, emprego, mas vão vir coisas muito maiores, né? E será se nós estamos mesmo desenvolvendo essa fé em Deus, né? Como a Graça falou, nós temos que olhar para Jesus, né? Deixar as coisas desse mundo de lado. Nós temos que exercer a nossa fé a cada dia, deixando as coisas do mundo de lado. Porque se nós ficarmos apegados, né, a esse barquinho que está afundando, nós nunca vamos colocar o pé na água, né? Nós não vamos colocar o pé na água e caminhar com Jesus, porque Ele quer que nós olhemos para Ele, assim como fez Pedro, né? E depois Pedro vacilou, mas que nós possamos fazer diferente, que nós possamos olhar para Cristo e permanecer com os olhos fitos nele, né? Não voltando os olhos para o mundo, para as coisas que nós estamos deixando para trás, porque o que vai valer mesmo é a nossa fé em Deus, nossa fé em Jesus. Era essa a minha consideração. Pronto, eu vi que a irmã Graça levantou a mão e eu ia até convidar ela mesmo para fazer a oração. Eu vou fazer só uma pequena leitura e a irmã Graça faz a consideração. Oi, irmã. E faz. Sim, diga. É para eu fazer agora? Eu vou só fazer aqui uma leitura e a irmã faz a consideração e a oração. E pelos pedidos, né? Finalizar o dia de oração pela Cristine. E nós vamos orar, dar início à oração pela Alvina Rosa. Tá bom? Deixa eu só fazer aqui uma pequena leitura. Está no livro Preparação para a Chuva Serôdia. Então os meus olhos foram afastados da glória, e foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-lhe
o anjo. O anjo disse para o remanescente: quereis escapar às 7 últimas pragas? Quereis ir para a glória e desfrutar tudo que Deus tem preparado para os que o amam e estão dispostos a sofrer por seu amor? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora. Sacrificai tudo a Deus. Depende tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo mais, como sacrifício vivo. Tudo é reclamado para entrar na glória. O céu terá sido barato se o obtivermos através do sofrimento. Precisamos negar o eu ao longo de todo o caminho, morrer para o eu diariamente, deixar que somente Jesus apareça e ter em vista continuamente a sua glória. Disse o anjo: negai-vos, precisai caminhar depressa. Pode fazer sua consideração, irmã, e nós finalizaremos a sala com oração, e depois a Iapunira vai colocar um hino. Bom dia para todos. Pode falar, irmã. Bom dia, está me ouvindo? Estou, pode falar. Então, eu só queria acrescentar, né? Ou melhor, frisar. Eu gostaria de frisar aí que a nossa fé, ela vai ser provada à medida que foi provada a fé de Jó. Eu vejo um paralelo na vida de Jó com o que o povo de Deus vai enfrentar nos últimos dias, né? Nós sabemos que, pela profecia, que o povo de Deus sofrerá uma perseguição. Nós sabemos tudo o que está escrito a respeito dessa perseguição, né? Dessa prova que o povo de Deus vai enfrentar, onde, ao sair o decreto, né, que vai estar violando a consciência do povo de Deus e tentando o povo de Deus negar o sábado do Senhor. Nós sabemos que o povo de Deus, então, vai ser proibido de comprar, né? Proibido de vender, proibido de exercer sua fé. Isso tudo vai nos levar aos tribunais, vai nos levar às prisões, até que saia um decreto, que nós sabemos que está escrito também que sairá, que é o decreto de morte. Então, olha, a nossa família vai ser afetada, as nossas finanças, né, todas serão afetadas. O povo de Deus não terá dinheiro, o povo de Deus não terá como comprar alimento. O povo de Deus terão as suas famílias separadas, né? Porque o governo vai ter domínio sobre os filhos, os pequenos, e muitas coisas, gente, tudo vai afetar a família, vai afetar as finanças, vai afetar tudo, né? E o povo de Deus precisará verdadeiramente viver da fé. Por que essa mensagem da fé? Porque o que vai fazer a diferença em nossa vida será a fé. Nós vamos precisar exercer agora a fé para que, quando entrarmos nessa grande tribulação, a nossa fé esteja firme e nós não venhamos negar o nome de Deus por causa de comida, por causa de nada, né? Que nós estejamos firmes, mesmo que nos falte tudo, nem para salvar a nossa vida, mesmo que tomem a nossa vida, que nós possamos permanecer no Senhor, né? A oração que eu queria fazer. E a oração, eu não sei se eu vou lembrar o nome de todos, mas me foi pedido para que eu estivesse orando pela jovem Fabiola, né? E nós vamos colocá-la no altar do Senhor. Pediu também para que eu estivesse orando pela Alvina Rosa, que nós estaremos orando por ela de hoje até amanhã, né? E a Cristine, a que nós estávamos orando, então nós vamos colocar essas pessoas e os pedidos todos que foram colocados aqui, que eu não consigo
no momento, citar um por um, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, né, de cada um, e eu convido aqueles que puderem a ficarem de joelhos para que nós possamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas que o Senhor trouxe nesta manhã aqui, nesta sala de consagração. Queremos te colocar, Senhor, diante de ti, as nossas famílias, Senhor, que é o bem mais precioso que nós temos, Pai, os nossos esposos, nossos filhos, as nossas esposas, o Senhor sabe, meu Deus, todas as provas pelas quais os teus filhos têm passado. E eu entrego, Senhor, cada lar aqui representado, que o Senhor os visite com a sua bondade, Senhor, com a sua misericórdia, e abrace cada um de nós com a sua misericórdia, Senhor, porque a tua palavra nos disse, Senhor, que os justos o Senhor cerca da sua misericórdia, Pai. Então, por misericórdia, nos ajude a nos apegar na justiça de Cristo e pela fé, Senhor, nós fixar os nossos olhos nas promessas do Senhor. Nada, Pai, nada venha abalar a nossa fé e que nós não permitamos que nada, Senhor, venha se erguer como muro para nos separar de Ti. Por misericórdia, Senhor. Quero entregar a vida da Fabíola em Tuas mãos, Senhor, e pedir a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor visite essa jovem, Pai, pelo Seu poder, pela Sua graça, Pai, por favor. Visite essa jovem e faça, Senhor, a Tua obra de restauração em sua vida. Tire do seu coração, Senhor, toda dor. Cure, Senhor, a ferida da sua alma. Ela é muito jovem, Senhor, mas já está abatida, Pai, já está sofrendo com a depressão, Senhor. E nós sabemos que não é só a Fabíola, Pai. Temos muitos jovens, Pai, sendo derrubados, Senhor, de alguma maneira pelas doenças emocionais. E quero te suplicar, meu Deus, que o Senhor visite os filhos do seu povo, Pai. E, por favor, Senhor, dê força, concede o teu Espírito Santo, ó Deus, que erga, Senhor, cada um do pó e os ajude, Pai. Fortaleça, Senhor. E, por favor, ajude que cada um cuide também da sua saúde, Senhor, porque está tudo relacionado, Pai. Que nós possamos nos preparar como bravos guerreiros, Senhor, para enfrentar essa batalha final. Portanto, Senhor, visite a Fabíola com teu Espírito Santo e ergue ela, Senhor, para a honra e para a glória do seu nome, Pai. Coloco também a irmã Alvina em tuas mãos. O Senhor conhece a tua filha, o Senhor sabe das suas necessidades. Também entrego a Cristina, que nós estivemos orando por ela, que o Senhor a visite, Pai. Visite todas as pessoas, ó Deus, que pediram aqui, colocaram seus pedidos de oração, e todas as pessoas que foram mencionadas nos seus pedidos, meu Deus, que eu não consigo mencionar, mas o Senhor sabe, porque o Senhor prescruta todas as coisas. Então, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, e te suplicamos que nos ajude, Pai, a exercer a nossa fé em Ti, e somente em Ti, Pai, e no Teu poder. Nos dê um dia abençoado na Tua companhia, Senhor, guardados e velados por Ti, Senhor, pelos Teus santos anjos, e assistidos, ó Deus, pelo Deus Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Com perdão dos nossos pecados é que nós te oramos e agradecemos. Amém.
Amém. Bom dia a todos. Muito obrigada, irmã Graça. Deus lhe abençoe grandemente, a você e sua família. Deus abençoe cada um aqui representado. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Bom dia a todos, com Deus, gente.